Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio 6 do Madcast Brasil. Sejam muito bem-vindos. Hoje, por motivos de força maior, o Luiz vai fazer uma aparição especial aqui no podcast. A gente estava gravando o episódio quando faltou luz lá no Recife e o Luiz vai desfalcar um pouco esse programa, mas ele vai aparecer, não se preocupem. A gente queria começar esse episódio falando da semana do Magic, né. Vamos dar uma passadinha sobre o que aconteceu. O Magic perdeu os 3 jogos que disputou, né, desde de sexta-feira da semana passada. Perdeu para o 76ers por 108-101, perdeu para o Boston 122-119 e perdeu para o Brooklyn Nets 108-96. E o que isso acarretou na história do Magic? O Magic ficou com a 8ª vaga na Conferência Leste e vai enfrentar o Milwaukee Bucks nos playoffs. Mas antes de começar a falar sobre os playoffs, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos, né. Primeiro, o Magic perdeu para o Philadelphia 76ers, 108-101. Nesse jogo o Vucevic foi o destaque aí com 21 pontos, 12 rebotes, o Fournier também fez 22 pontos, o Fultz terminou com 13 pontos, 4 rebotes e 3 assistências vindo do banco, e o grande destaque negativo foi o Terrence Ross, que não converteu nenhum em 10 arremessos, terminou zerado, né, uma raridade aí para o Ross, que é um principal reserva, o sexto homem aí do Magic, acostumado a botar fogo nos jogos, mas dessa vez ele falhou. Inclusive ele foi para o Twitter depois, falou que a culpa era dele, da derrota, que ele jogou muito mal. O Fournier até foi dar um apoio moral para ele lá, falou que a derrota é da equipe, não é de um cara só. Então acho que o o grande ponto positivo desse jogo foi esse apoio aí do Fournier para o Ross. Acho que mostra um pouco da união do time, e acho que isso é importante para um time como o Magic, que depende tanto do coletivo e dos jogadores jogarem juntos, né. Mas tirando isso, o Magic não fez um bom jogo. Conseguiu atrapalhar um pouco a vida do Embiid, que estava sem o Ben Simmons, né. O Ben Simmons machucou o joelho, está fora da temporada, mais uma lesão devastadora aí para a NBA. E o Embiid chutou 18 bolas, converteu 7, um aproveitamento abaixo do normal, mas terminou o jogo com 23 pontos, 13 rebotes. O Tobias Harris, a lei do ex, atacou, ex-Magic, também fez 23 pontos, pegou 15 rebotes, e o Philadelphia acabou ganhando o jogo e começando a frustrar, a briga do Magic com o Nets pela 7ª posição, né. Aqui o Magic ainda tinha chance. Logo depois, o Magic foi enfrentar o Boston Celtics, dessa vez mais desfalcado ainda, né, além do Aaron Gordon, que não jogou contra a Fila, o Evan Fournier também não pôde jogar, machucado esse jogo. Então o Magic foi os titulares do Magic nesse jogo: DJ Augustin, Wesley Iwundu, James Ennis, Gary Clark e Nick Vucevic. Um time bem desfalcado, um jogo que a gente não tinha muitas expectativas, né, de ganhar. O Boston, um time bem mais forte, um elenco bem mais qualificado que o Magic. Porém, o que aconteceu? O Magic foi lá e fez um jogo duríssimo contra Boston. Chegou no último quarto ganhando, inclusive, teve todas as condições do mundo de ganhar o jogo, mas aí aconteceu o que eu e o Luiz, a gente conversou muito aqui no WhatsApp durante a semana. DJ Augustin ficou com a bola no final do jogo e ele teve uma atuação horrível, chutou 12 bolas, converteu só 3, fez 12 pontos. E nos momentos decisivos a bola ficou na mão dele, ele forçou uma infiltração ali no final, no último ataque do Magic no tempo regular, acabou tomando o toco. E do outro lado o Tatum fez uma boa jogada lá individual, matou a bola e levou o jogo para prorrogação. E aí o Boston fez 10-7 na prorrogação e ganhou do Magic. Mais uma derrota bem frustrante. E o que eu acho que eu queria destacar desse jogo é como como ficou evidente o que o Magic precisa e como isso sobra no lado do Boston Celtics, né. O Boston teve o Jason Tatum com 29 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. O Gordon Hayward jogou muito, fez 31 pontos, 9 rebotes. E o Jaylen Brown fez 19 pontos, pegou 12 rebotes. Então são 3 jogadores aí que têm a capacidade de infiltrar, de criar o próprio arremesso, são habilidosos, que é justamente o que falta para o Magic. Um cara que consiga botar a bola embaixo do braço e procure a cesta e encontre a cesta, né. O Magic não tem esse cara. Às vezes a gente vê o Aaron Gordon forçando algumas jogadas dessas, mas você vê que não é muito a praia dele. O Vucevic às vezes consegue algumas jogadas no contra um, mas é difícil, não é um jogador que cria tanto o próprio arremesso. Ele depende muito de movimentação, ele tem uma boa visão de quadra. E o Magic é totalmente um time coletivo por falta de material humano e material que sobra para o Boston, né. E o Boston ganhou muito por causa desses 3 jogadores que tiveram ótimas atuações, principalmente o Tatum e o Hayward. E aí depois veio o jogo contra o Brooklyn Nets.
um time que o Magic ganhou a temporada inteira e acabou perdendo justamente nesse confronto direto pela 7ª vaga, e o Brooklyn ficou com a 7ª vaga, ganhando por 108-96. De novo, o Magic jogou sem o Aaron Gordon e sem o Fournier, sem o Terence Ross também, que teve que sair da bolha para fazer uns exames, não relacionados à Covid, segundo as informações oficiais do Magic, mas teve que sair, então não jogou esse jogo também. E o Magic acabou perdendo 108-96, o Vult fez só 12 pontos, chutou 5 de 15, também foi bem mal o Vult ofensivamente. O DJ Augustin teve outro jogo bem ruim, converteu um arremesso em 8 tentados, então tá numa fase bem horrível o nosso querido DJ. O Iwundo foi o cestinha do time aí, junto com o Fultz, os dois fizeram 18 pontos. E o Fultz chutou 7 de 18. O aproveitamento não foi muito bom, mas ele foi de longe. Ele e o Iwundo teve uma boa atuação também. Tentaram colocar o Magic no jogo ali no final. O Magic correu atrás desde o começo, perdeu o primeiro quarto por 34-22, aí teve que correr atrás, mas não conseguiu. O Fultz teve uma sequência interessante ali no final, fez umas jogadas bonitas, legais de se ver. Chegou a dar uma esperança, mas o Magic acabou perdendo e vai enfrentar o todo-poderoso Milwaukee Bucks, melhor campanha da NBA, nos playoffs. Mas vamos ouvir o que o Luiz tem para falar desses jogos também, porque foi uma semana dura para o torcedor do Magic, né, Luiz? Vai daí você. O Wagner explicou aí um pouco o que aconteceu. Enquanto a gente estava gravando, acabou a luz na cidade do Recife, de Olinda e de Camaragibe, região metropolitana do Recife. Está no momento que eu estou gravando esse áudio sem energia. Quando o programa estiver no ar na sexta, a gente já vai saber o que aconteceu, esse mistério já vai estar resolvido. Espero que não seja o Cloverfield, né, o do filme, ou que não seja também o The Purge, aquele filme. Tô com medo de ouvir as sirenes do The Purge aqui, espero que não. Mas vamos lá, vamos falar do Orlando Magic contra o Philadelphia 76ers. Um jogo que acho que o destaque é o T-Ross, que foi muito mal, zerado, errou os 10 chutes que tentou, as 4 oportunidades de 3 pontos que teve, e um cara que teve 26 minutos de quadra. Isso é, assim, imperdoável. É um jogador que a gente já falou tanto que o Magic precisa dele e conta com ele para o ataque fluir bem, e ele foi muito, mas muito mal. O Tobias Harris do 76ers teve uma partida muito boa, 23 pontos, 15 rebotes. O Embiid, apesar de ter cambaleado um pouco aí, teve um segundo tempo bom, 16 pontos só no segundo tempo. Foi um jogo bem frustrante pro Magic, porque liderou boa parte do jogo, estava bem na partida, até surpreendentemente, e teve um quarto período lamentável. A gente já falou bastante disso, de como o Magic dorme em algumas partidas e em algum momento do jogo desliga a máquina. E isso para um time com limitações é fatal. E foi o que aconteceu, né? O 76ers tem um time melhor do que o Magic, mesmo com desfalques aí e tudo, que o Magic tá também, né? Esse quarto período mostrou que se dormir, um time superior vai lá e abocanha. É uma coisa que aconteceu contra o Celtics também, que vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas esse quarto período que ditou o resultado da partida foi uma diferença pequena, mas pelo quarto período, que foi uma diferença muito grande, né? A diferença foi pequena no jogo total, mas nesse quarto período foi 31-22 para o Philadelphia 76ers. Então, basicamente, cravou aí, selou a vitória nessa partida final, nesse quarto período, né? Nesse momento final aí do jogo. Contra o Celtics, essa foi uma derrota frustrante, né? Porque existem derrotas que a gente engole e fala, bom, o time tá muito ruim mesmo e é isso, vamos ver o que é que vai ser de melhor aí que vai acontecer na partida. Mas a gente já meio que fica anestesiado que vai perder o jogo. Contra o Celtics, não. A gente criou, o torcedor, né, essa expectativa de que poderia ganhar durante o jogo, porque antes, tanto eu quanto o Wagner mesmo, a gente não estava acreditando muito numa vitória, especialmente sem o Aaron Gordon. Então o time estava cambaleando aí para essa partida contra o Celtics, que é superior demais, e isso se provou durante todo o jogo, principalmente pelo fator do Gordon Hayward, que é um cara que, poxa, como o Magic precisaria ter um cara desse e não tem, né? Porque o Vucevic, ele liderou o time ali com seus 26 pontos, 11 rebotes
na partida, mas ele é um cara que eu vejo como um complemento ali. Ele é um segundo cara para você ter no time. Foi All-Star do nosso time há pouco tempo, né? Uma coisa que não acontecia há um longo período no Magic, mas eu não vejo esse cara como mudando a chave do jogo. Eu não vejo o Vucevic como um cara que vai mudar constantemente o jogo. Ele pode mudar algumas partidas realmente, porque ele é um jogador interessante, é um jogador talentoso, mas ele não é o talento de que a gente pode confiar que ele pode mudar completamente o momento da partida. E a gente viu isso com Gordon Hayward, que em alguns momentos o Celtics parecia que ia perder um pouco o prumo, e ele ia lá e fazia vários pontos e conseguia manter o ataque vivo e manter a equipe ligada aí, e o placar, a diferença não tão longa. O que frustrou bastante para mim foi a reta final. O Magic liderava por 5 pontos, faltando 48 segundos para a partida terminar, e isso para mim é imperdoável, especialmente pela forma como o DJ Augustin atacou ali no garrafão, que é uma limitação que Wagner principalmente fala muito aqui, que não entende, e eu também não entendo como que o, o DJ Augustin vai tentar fazer um negócio que não é a dele. Sempre fala que o Fultz tem um perfil um pouco melhor para fazer isso, e a bola ali, acho que o Clifford errou muito nesse jogo, mas também a gente tem que fazer uma crítica ao DJ Augustin, porque é um jogador veterano, um jogador experiente, era um jogador que poderia ter dado uma quebrada no ritmo, e pelo contrário, ele foi tentar fazer o famoso Hero Ball ali, e aí o que aconteceu foi que o Magic terminou perdendo esse jogo nesse momento, no quarto período, foi para prorrogação, né? O Celtics conseguiu tirar essa vantagem negativa de 5 pontos e levou o jogo para prorrogação, e aí eu acho que foi um erro coletivo muito grande. O Clifford foi muito mal, manteve o DJ Augustin muito tempo em quadra, e eu acho que não foi legal a rotação, mas eu gostei do Gary Clark, né? Teve 3 jogadores que tiveram duplo-duplo na partida, o Vucevic, o Enes e o Fultz, mas eu achei que o Gary Clark teve uma partida muito, muito legal. Ele que é um jogador que às vezes dá uma surpreendida boa, é um jogador que eu particularmente tenho um carinho especial, aí sei das limitações, mas em algumas oportunidades, quando o desafio estava nas mãos dele ali, ele conseguiu executar bem. Não foi tanto o que aconteceu nesse jogo contra o Nets, que foi uma derrota doída, foi uma derrota que me frustrou muito, porque o Magic perder as 4 partidas que perdeu consecutivamente era uma coisa que estava na conta, né? Eu apostei 3 derrotas nessa sequência de 4 partidas aí, mas muita gente, o próprio Wagner mesmo, apostou em 4 vitórias e 4 derrotas, e a gente fez uma enquete no nosso Twitter onde falava isso, né? Que a maioria das pessoas estavam apostando em 4 vitórias e 4 derrotas. Então estava na conta. O negócio era esse jogo do Nets e o jogo do Pelicans, para conseguir fazer uma sequência melhor aí. E o que aconteceu foi uma partida abaixo, né, do time do Magic. O Nets teve uma sequência aí de 16 pontos feitos contra nenhum, sofridos no primeiro período. Estava em desvantagem nesse momento e aí conseguiu virar. As coisas não foram muito boas, e eu elogiei o Gary Clark pela partida anterior que ele tinha feito, e nessa ele foi bem mal contra o Nets, assim como o DJ Augustin foi muito mal, e eu acho que é um cara que a gente precisa ter bem também, porque é uma liderança, que queira que não, do time, apesar dele tecnicamente não ser um grande armador. Eu sempre falei, eu acho que ele é um cara que, saindo do banco, pode contribuir muito, e eu queria vê-lo no Magic na próxima temporada ainda. Acho que é um jogador que tem serviços prestados pelo time e pode ser um cara saindo do banco que possa ajudar, mas o Fultz precisa obviamente ter mais minutos de quadra. Eu acho que tem como falar do Iwundo também, que teve muito tempo de quadra, conseguiu contribuir bem, é um jogador que entra meio que naquele pacote do Terrence Ross, do Evan Fournier, que são jogadores que a gente conta, que a gente precisa
para dar um ritmo do jogo. É abaixo o nível, né, desses caras se a gente comparar com outros times, mas eu acho que é um nível é, que dá para, obviamente, como a gente conseguiu aqui, né, uma vaga nos playoffs. Com essa galera aí, o Iundo precisa voltar a um ritmo, então acho que foi interessante por isso aí. É isso. E rezem aí, torçam vocês que gostam do Madcast para que não apareça o Godzilla aqui na cidade do Recife também, que tá tudo escuro, tá complicado. Bom, agora que a gente já passou por essa semana melancólica do Magic, né, uma semana de derrotas, vamos falar um pouquinho do futuro, né? Porque afinal, nem tudo são lágrimas, né, para o torcedor do Magic. A gente tem o que comemorar, que é a vaga nos playoffs, né? O segundo ano consecutivo que o Magic vai para os playoffs, depois de uma longa e solitária e triste seca, né? O Magic teve várias temporadas muito ruins, ficando longe dos playoffs. Ano passado enfrentou o Toronto Raptors, campeão, né? Perdeu na primeira rodada por 4-1, mas conseguiu beliscar um jogo que já foi interessante. E a expectativa era essa, que o Magic voltasse para os playoffs. A gente esperava, como a gente conversou nos episódios passados, que ficasse com a sétima vaga. Era favorito quando os jogos da bolha começaram, mas o Nets conseguiu ganhar uns jogos aí que a gente não esperava, mesmo muito desfalcado, e acabou ficando com o sétimo lugar para enfrentar o Toronto, e sobrou para o Magic o poderoso Milwaukee Bucks. Eu vou trazer aqui algumas estatísticas que ilustram porque o Bucks é tão favorito contra o Magic nessa série, que começa na semana que vem. Primeiro, o Milwaukee é o número 1 em pontos, são 118,8 pontos por jogo, é o ataque mais poderoso. É o número 1 da liga em rebotes, são 51,8 por jogo. É o número 6 em assistências, com 25,9 por jogo. Número 3 em tocos. Número 2 em aproveitamento de arremessos, 47,7% dos arremessos. É o número 3 em bolas de 3 convertidas, com 13,8 por jogo. É o número 1 também em net rating, né, que é a diferença aí do rating ofensivo com o defensivo, que é uma fórmula matemática que estima a produção ofensiva dos times. Então, o Milwaukee é o que tem a melhor diferença entre ataque e defesa, são 9,7 pontos positivos, e a melhor defesa também, o rating defensivo é o do Milwaukee, são 102 pontos, 102,4 pontos permitidos a cada 100 posses de bola. Aí eu achei outros dois números interessantes aqui. O Bucks é o número 3 em pontos de contra-ataque, ou seja, é um time que força muito turnovers. O Fournier até falou isso hoje, é um time que força muito turnovers e pontua muito em transição. É o número 3 da liga, faz 18,2 pontos por jogo em contra-ataque. É o número 5 em pontos no garrafão, né? Tem o Giannis Antetokounmpo aí, sempre uma força, né? O candidatíssimo a MVP favorito. E também o banco é forte também, né? O banco do Milwaukee Bucks é o número 4 em net rating, com 2,5 pontos positivos. Então é um banco muito forte, é um elenco muito forte. É um time que tem vários chutadores para colocar ao lado do Giannis, que é uma força dentro do garrafão. E isso mostra um pouquinho do desafio que o Magic vai ter, né? Agora só para ilustrar, vamos mostrar o outro lado, o Magic. O Magic é o número 25 na liga em pontos. É o ataque, né? O ataque produz 106,9 pontos por jogo, bem abaixo aí do Milwaukee. O Magic é o número 15 em rebotes, número 18 em assistências. É o número 7 em tocos, mas isso se dava muito por conta do Jonathan Isaac, né, que é um cara que distribui muitos tocos e infelizmente está fora. O Magic é apenas o 27º em aproveitamento de arremessos, é um dos piores da liga arremessando a bola, o que é muito triste, né? São 44,2% de aproveitamento. O Magic é o número 22 da liga em bolas de 3 convertidas, são 11 por jogo. O net rating do Magic é o 20º melhor, ou seja, está na parte de baixo aí. O Magic é só o número 20 em pontos de contra-ataque, que é justamente um dos pontos fortes do Milwaukee. É o número 9 em pontos no garrafão, faz bastante pontos pro garrafão, principalmente com o Vult, o AD, infiltra bastante. E o banco do Net tem o banco do Magic tem um net rating negativo, ou seja, acho que essas estatísticas ajudam a gente a mostrar bem como tem diferença de elenco. O Bucks tem uma estrela do calibre que o Magic não tem, né? O Giannis provavelmente vai ser o MVP da temporada. O Magic não tem um jogador desse calibre, então vai ser uma tarefa dificílima. A gente fez uma enquete no nosso Twitter, inclusive sigam lá o Madcast Brasil no Twitter, e a galera não está muito animada não com essa série. É,
muitos acreditando na varrida do Bucks. E assim, pelo momento que o Magic vive, eu acho que é isso que a tendência é essa mesmo, né? O Magic vem de 5 derrotas seguidas, tá jogando agora contra o Pelicans, o jogo estava equilibrado, mas é um jogo que não vale mais nada, então não tem muito o que tirar desse jogo. Mas o Magic vem numa sequência muito ruim depois de ganhar os 2 jogos da bolha com atuações boas, principalmente do ataque. Mas caiu muito de rendimento, as lesões também atrapalharam, perdeu o Isaac, né, que foi um baque para o time, e vai chegar totalmente desembalado contra o Bucks, que também teve alguns momentos complicados aí na bolha, mas que tem muito mais time, né? A gente viu isso ao longo da temporada inteira. Então vai ser uma tarefa bem difícil. Eu acho que se o Magic ganhar se ganhar 2 jogos, já pode soltar fogos, eu acho, porque vai ser bem complicado. E, Luiz, o que você acha desse confronto Magic e Bucks? Você acha que a gente tem alguma chance? O que você acha, Luiz? Era uma realidade que pra mim não era o que poderia acontecer, né, pro Magic. Eu tava realmente acreditando muito que essa sétima vaga ia vir e seria Toronto nosso adversário, mas chegou o Bucks aí, é um time muito superior, é um time que é, tem chances reais aí de ser campeão, né? Eu acho que é um time que precisa também, até pela por você ter o Giannis, né? Um jogador do calibre do Giannis aí na sua equipe, você precisa que a janela para ser campeão não fica aberta há muito tempo e Milwaukee precisa fazer alguma coisa aí para poder segurar o cara, senão, sei lá, vai. Não sei se o Giannis tem muito interesse nesse momento nisso, mas vai que acontece com ele alguma coisa como aconteceu com o Kevin Durant sair de Oklahoma City e outros exemplos que a gente vê o Shaq sair do Magic, por exemplo, o próprio Dwight Howard sair do Magic, que a gente o time termina, a gente perdeu muito com o Shaq saindo e com o Dwight Howard saindo, o Oklahoma City nem tanto, mas você perde um grande talento, né? O cara que vai levar para as finais. Milwaukee é um time que lidera em vários critérios. Tem um ponto que eu acho que vai pesar muito pra gente aí nesse jogo, pra gente do Magic, que é a capacidade que esse time tem de acertar chutes de 3. Então, são muitos, né, por jogo. Eles têm uma média alta de quase 14 por partida e é um ponto falho do Magic que a gente já falou muito aqui no podcast, então me preocupa demais nisso, porque é um time também que converte muito bem, né, seus chutes e vai pontuar bastante. Agora, em 3 pontos vai ser difícil segurar essa galera do Milwaukee aí. Tem alguns torcedores que estão torcendo que a equipe consiga ter uma vitória pelo menos. Eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que o Magic vai ser varrido, até pelo momento que o Magic tá, né? O Magic tá numa baixa enorme. Eu acho que diferente de outros times, o Magic não jogou a toalha ali em algum momento. Nesses playoffs eu acho que foi realmente falhas técnicas do time que fizeram com que a equipe meio que fosse perdendo o suficiente para ficar com a 8ª vaga. Não acho que na sequência ruim que teve de derrotas preferiu trabalhar e se poupar nem nada disso. Não acho, muito pelo contrário. Mas aí é justamente o oposto em muitas coisas, né? Um time que tem falhas ofensivas que a gente já bate todo o programa aqui, já são 6 programas, contando com esse, que a gente fala que o Magic é ruim de 3 pontos, fala que o Magic dorme nos jogos, que tem poucos escapes no ataque para fazer o time se movimentar, o banco não consegue pontuar muito bem. Então, uma coisa boa é que é um time ok ali no garrafão. Então eu acho que é uma coisa que ofensivamente o time vai ter que focar nisso aí, porque do outro lado vai ser pesado. Do outro lado, defensivamente, o garrafão do Magic vai precisar trabalhar muito. É o tal do cobertor curto, né? O Magic vai defender o garrafão, que Milwaukee é muito bom, e aí em 3 pontos o Milwaukee é muito bom também. Então você fica tendo que
fazer de tudo e a gente perde o nosso principal jogador defensivo, que é o Jonathan Isaac, pela lesão, então não tem como você não se frustrar com o que pode vir pela frente. É uma coisa que eu falei no podcast algumas vezes. Eu acho que o Magic ele tava com um teto muito visível do que seria essa temporada. Seria chegar na primeira rodada dos playoffs, sair na primeira rodada dos playoffs, mas tentar fazer um jogo interessante. E isso vai além de vitórias e derrotas, porque você pode perder, você pode ser varrido por 4-0, mas você fazer 4 partidas legais. E contra um time como o Milwaukee, que é muito bom, você ter quatro partidas sólidas, o resultado ali, daqui a 3 4 anos, todo mundo vai olhar aquilo ali e vai dizer, pô, o Magic foi varrido pelo Milwaukee. Mas para termos técnicos e táticos ali, né, o treinador vê aquilo ali, o time jogando bem, e a torcida trabalhar com isso, de que o time está evoluindo, eu acho que é importante. Então, a minha expectativa é que o Magic tente jogar como jogou boa parte da partida contra o 76ers, contra o Celtics, especialmente o jogo contra o Celtics, tá? Que eu acho que o time foi bem e teve um apagão no final. Que eu acho que a vitória ia vir, né? Tava com a cara de vitória, a gente tava comemorando até o último minuto, né? Eu e o Wagner, mas aí veio tudo aquilo que aconteceu. E aí na prorrogação, eu particularmente, quando chegou a prorrogação, eu falei, olha, eu acho muito difícil que... Eu tava assistindo com meu pai o jogo, inclusive. Ele agora, quem sabe eu vou convertê-lo ao Orlando Magic, que ele tá assistindo os jogos. Falei, agora eu acho que não vai dar, porque era para fechar esse jogo aí no quarto período. Não acredito que o Magic vai conseguir nenhuma vitória, infelizmente, nesse confronto. É, Pelo menos a minha expectativa é que o time consiga contribuir bem e jogar bem, é, pelo menos fazer um bom papel. E eu acho que é importante uma reflexão para fechar um pouco. Eu prefiro isso aí, tá? Do que a gente, sei lá, bater na trave, fazer reconstrução, como era a mentalidade que a gente tava, o Magic tava fazendo muito de pensar em reconstrução e tava falhando. Então, é um trabalho constante. O Magic, o horizonte do Magic eu acho que é interessante demais. Né? A gente tem o Jonathan Isaac, que se conseguir se recuperar da lesão, é um jogador talentoso. Me preocupa um pouco como ele vai voltar dessa outra lesão, né? Mentalmente falando, se ele vai voltar, ele vai ter que ter uma força mental muito grande para não ter tantos receios. Acredito que ele vai conseguir sim. E toda aquela expectativa que a gente já falou do Fultz, se o Aaron Gordon vai explodir ou não vai. Enfim, um time que tem uma expectativa de lá na frente conseguir fazer um papel melhor nos playoffs. Mas eu acho que pro time é importante ter uma sequência como essa de 2 temporadas aí indo para os playoffs, principalmente porque a gente passou muito tempo sem ir para os playoffs. Né? Teve um fundo do poço, eu diria até, que foi a saída do Dwight Howard, porque o time foi muito mal numa sequência muito grande. E aí você ter esses dois anos consecutivamente indo para os playoffs, a gente teve no ano anterior um cara indo, sendo um All-Star, então é um sinal de que o Magic tá organizando a casa aí. E próxima temporada vai ser um pouco complicada. O Magic, eu vejo o Magic ali brigando realmente mais fixo, sem o Jonathan Isaac, né? Mais fixo ali pela 8ª posição. Acho que não vai fugir muito disso com ele. Eu já estava um pouco mais animado, mas fica aí esse anseio de que o time vá bem, até pra gente na próxima temporada ver uma equipe mais confiante, até com menos apagões, como a querida Recife está hoje aí. E quem sabe avançando no futuro. Acho que ainda é muito cedo. Vai enfrentar um dos melhores times da NBA. E é isso. Vamos torcer que a equipe chegue junto nessas partidas. O que eu mais gosto nesse podcast é do otimismo do Luiz, meu companheiro. Brincadeiras à parte, a gente sabe que o Magic vai ter uma missão difícil. Mas antes de a gente prosseguir com as perguntas da galera, a gente recebeu várias perguntas legais aí dos torcedores do Magic. A gente tem mais um participante especial aí no programa de hoje. É o Heitor Bover. Ele mora lá em Orlando, é torcedor do Magic. E ele teve a oportunidade de participar dos jogos
como um fã virtual, né, naquela arquibancada virtual que fica nos jogos, quem está assistindo já viu, vários torcedores ali aparecendo, e ele pôde assistir Magic Kings vivendo essa nova experiência, né, ele que está acostumado a assistir aos jogos no ginásio mesmo, viver a emoção do jogo de perto, pôde viver essa experiência e contou pra gente como é que foi, né, Heitor, então vai você aí, conta pra gente como foi viver essa experiência como fã virtual do Magic. Olá, Wagner. Olá, Luiz, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite para participar do MagicCast. É muito legal a iniciativa de vocês, tá? Falar sobre o Magic. É difícil a gente, né, ter um canal assim exclusivo do Orlando Magic pro Brasil. Então, muito bacana a gente ter essas informações sobre o nosso time. E já virei fã e estou acompanhando, tá? Sobre a experiência, né? Na semana passada eu fui convidado pelo Orlando Magic para participar da torcida virtual, tá? No jogo que eles estão fazendo aqui na Bubble, né? Aqui no ESPN, aqui dentro do complexo da Disney. Eu vou confessar para vocês que foi uma experiência muito diferente. Tá? Eu costumo ir a, sei lá, 95% dos jogos do Magic aqui no Amway Center, né? Em todas as temporadas, eu sou um parceiro comercial deles, então na grande maioria dos jogos eu tô por lá. E assim, participar da torcida virtual, eles tentaram trazer a experiência que a gente tinha no Amway, né, para o mundo virtual. Então você tinha o acesso, né, à sua cadeira, as animadores de torcida estavam ali também junto, então eles interagiam com as pessoas, eles incentivavam a interação entre os torcedores também, falar, de onde você de onde você está assistindo o jogo, há quanto tempo você é fã do Orlando Magic. Eu até brinquei, como eu estava na câmera, brinquei com o meu cachorro aqui, coloquei, falei, o primeiro cachorro assistiu um jogo do Orlando Magic online. Pô, aí os outros torcedores do Orlando Magic de diversos países, de diversos lugares dos Estados Unidos. Eu vou te falar que foi uma experiência diferente, mas foi legal também. Porque no estádio você acaba sentando na sua cadeira, você torce para o Magic, mas raramente você vai sentar e ficar conversando com todo mundo da sua sessão, né? E no mundo virtual isso foi possível, porque antes do jogo começar, ficou mais fácil você fazer essa interação com as pessoas, e as pessoas acho que fica mais à vontade de falar, acho que no conforto de casa, né? E aí divide a experiência, quanto tempo torce para o Magic. Muito legal, a gente conseguiu acompanhar o jogo de maneira online, o jogo inteiro, então foi muito legal porque a gente tinha informações, as informações que passavam no telão, né, que passam no telão, a gente também tinha acesso durante a transmissão do jogo. Então foi uma experiência diferente, tá? Eu, obviamente, né, se eu for falar aqui para vocês, eu prefiro muito mais estar lá no Amway, eu prefiro a experiência do jogo, né, a vibração, a energia do mundo real, né? Mas levando em consideração o que está acontecendo no mundo de hoje, eu acho que o Magic foi muito bem. A NBA né, como organização, eles estão fazendo isso para todos os times, né, não só o Orlando Magic. Eu acho que eles deram uma bola dentro aí, porque foi muito legal, manteve todo mundo engajado e assim, é uma maneira da gente interagir entre torcedores. Quem disse que a gente não vai encontrar os torcedores que a gente encontrou virtualmente agora lá no Amway, né? Então, muito bacana mesmo, tá? Na medida do possível, eu acho que eles conseguiram fazer do limão uma limonada. Então, muito legal. Espero ser convidado para participar de mais jogos do Orlando Magic, principalmente nos playoffs, né? Que agora já estamos eleitos aí para jogar contra os Bucks. Então, vamos ver como é que a coisa vai caminhar para frente, mas muito legal, uma experiência muito divertida. Muito legal, Heitor. Eu só posso dizer que a gente ficou com inveja daqui do Brasil, de você que conseguiu participar do jogo. Aliás, alô Magic, se quiser convidar eu e Luiz aí para assistir os playoffs na arquibancada virtual, só chamar, tá? A gente aproveitou o Heitor também para pedir a opinião dele sobre essa série contra os Bucks, né? Eu e o Luiz já falamos um pouquinho. Heitor, o que que você acha? O Magic tem alguma chance de ganhar dos Bucks? O que que você está prevendo para essa série aí? Então, e sobre a expectativa dos playoffs, né, contra o Milwaukee Bucks,
Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, né? Acho que todo mundo, ninguém tá imaginando aí uma parada fácil, mas eu vou lembrar vocês uma coisa. No ano passado, quando a gente estava nos playoffs e a gente foi jogar contra o Toronto, ninguém dava nada pro Magic também, né? O Toronto, obviamente, foi o campeão, era um time a ser batido, muito, muito difícil, mas vamos lembrar que a gente ganhou o primeiro jogo lá em Toronto, com aquela cesta do DJ Augustin. Eu estava numa fanfest aqui, numa watch party do Orlando Magic, e foi uma coisa assim sensacional. Ganhou muita confiança o Orlando Magic. Depois, óbvio, a gente foi perdendo, mas a gente jogou de igual para igual a maioria dos jogos, né? Teve uns jogos que a gente desandou um pouco. O time do Toronto era muito bom, como é o time do Bucks. Mas é aquele negócio, a gente é torcedor do Orlando Magic, a gente não pode desistir nunca. Brasileiros e torcedores do Orlando Magic, então não dá para desistir nunca, não é? Eu acredito que a gente não vai fazer feio, tá? É uma pena que o Isaac machucou, né? Que o Bamba não tá numa fase muito boa, mas não sei, de repente a gente vê o Fultz crescer, o Fournier e o DJ Agustin, o Vult também crescerem nos playoffs. Eu acho que tudo é possível. O Magic tem conjunto. Eu acho que o Magic tem um time muito bom, assim, em termos de conjunto. Não tem nenhum mega ultra superstar, mas também não tem ninguém que é muito, muito ruim. Então, vai de encaixar o jogo, tá? Vamos torcer pro Clifford aí trabalhar bem a cabeça deles, né? Porque a gente veio aí na volta de temporada de muitas derrotas. Então, assim, eles têm que entender que playoff é outra coisa. Então, se eles colocarem isso na cabeça e jogarem de igual para igual e não terem a pressão da torcida, né? Aproveitar que está num ambiente diferente, eu acho que tudo pode acontecer. Eu vou estar torcendo aqui junto com vocês para ver se a gente faz bonito aí nos playoffs. Quem sabe, né? Vamos torcer por um pouco de Magic acontecer. Bom, e para encerrar esse Madcast atípico, né, sem a voz aveludada do nosso querido Luiz Fernando Filho, que está com problemas de energia lá no Recife, a gente vai responder as perguntas da galera. A gente recebeu bastante pergunta pelo Twitter, também nos grupos de WhatsApp do Magic que a gente participa. A galera tá empolgada aí com o time nos playoffs, mandou várias perguntas. A gente vai começar pelo Jones. Aliás, uma pergunta que duas pessoas mandaram, né? O Jones Tombini e o Daniel Lima. Ambos perguntaram: vamos ser varridos nos playoffs? O Jones falou: eu acho que uma nós levamos. O que, que vocês acham? Bom, como eu já falei, eu acho que se o Magic ganhar um jogo já pode comemorar, porque o Bucks é extremamente favorito. Então, se eu fosse chutar racionalmente, eu diria que o Magic vai ser varrido e não vai conseguir ganhar nenhum jogo. Mas por todas as circunstâncias aí que a gente tem, né? Não vai ter torcida, não vai ter mando de quadra, é uma situação totalmente é uma situação totalmente atípica. De repente, quem sabe um dia inspirado, o Magic consegue ganhar um jogo, consegue complicar. De repente o Giannis está num dia ruim, as bolas de três do Bucks não caem. Então eu não descarto ganhar um jogo, mas se eu fosse apostar racionalmente, sem pensar como torcedor, eu diria que o Bucks vai varrer sim, Jones e Daniel, infelizmente. Outra pergunta que chegou aqui foi do PH. Vocês acham que o Bamba merece mais minutagem nessa rotação? Olha, o PH, eu acho que o Bamba é o maior incógnita dessa bolha, porque a gente não sabe direito o que está acontecendo com ele, né? A gente descobriu aí já no meio do caminho que o Bamba tinha pego Covid, né? Ele estava com Covid, então a gente não sabe se ele se recuperou, se ele está 100% fisicamente, se tem alguma sequela, quanto isso atrapalhou a vida do Bamba, né? Eu acho que sim. Nas condições normais aí de temperatura e pressão, eu acho que o Bamba merece mais minutagem nessa rotação, porque foi uma aposta alta do Magic, né? O Magic pegou ele no draft com uma escolha alta, então seria interessante usá-lo até para ajudar o desenvolvimento dele, né? Mas como a gente não sabe direito como ele está fisicamente depois dessa história do Covid, a gente não sabe direito o que esperar do Bamba, né? Eu tô achando que ele vai continuar sem jogar muitos minutos, até porque ele não pegou ritmo nesses jogos, teve pouquíssimo tempo de quadra, então acho que a gente vai ver muito o Ken Burch aí mesmo jogando como pivô reserva. O Pablo Ricardo já faz uma pergunta um pouquinho mais para frente aqui, ele pergunta: vocês acham que com a lesão do J.I. o Magic não vai trocar o Gordon na off-season? Olha, Pablo, eu sinceramente acho que nessa off-season o Magic não vai trocar o Gordon. É, eu acho que vai segurar até por ter perdido o Isaac, né? Então o Gordon
se torna uma referência técnica, até técnica, muito grande dentro do Magic, né? Ele e o Vucevic são os principais jogadores desse time junto com o Fultz agora. Então, eu acho que o Magic não pode se dar o luxo de trocar o Aaron Gordon agora nessa off-season, né? Mas é aquele negócio, né? A gente nunca sabe o que o Magic vai fazer. E isso é uma coisa que o time faz bem, esconde bem os negócios. De repente surge uma troca, assina um free agent. Então, eu pessoalmente acho que não, mas vamos esperar para ver. Agora o Daniel, outra pergunta do Daniel aqui, ele fez uma série de perguntas, inclusive. Como voltam os titulares fisicamente para os playoffs? Daniel, essa é uma boa pergunta. É, eu acho que no mínimo eles vão voltar sem ritmo, né? E o que dificulta ainda mais. A missão do Magic já é praticamente impossível. E aí soma-se a isso as lesões. A gente vai ter o Aaron Gordon e o Evan Fournier voltando de lesão justamente em jogo de playoff, que a intensidade costuma subir muito, né? Então eu acho que o Magic vai se prejudicar muito com isso, mesmo que eles voltem bem tecnicamente, eu acho que fisicamente eles vão sentir um pouquinho sim, e isso vai atrapalhar ainda mais a vida do Magic. Ele perguntou aqui também, qual a situação do Ross após sair e voltar para a bolha? Eu dei uma pesquisada aqui, o Ross saiu porque ele teve que fazer alguns exames médicos não relacionados ao coronavírus, então foi algum outro problema que ele teve que deixar a bolha para fazer alguns exames com alguns equipamentos específicos que não tinham disponíveis dentro da bolha, mas ele já voltou, então teoricamente ele tem que passar por 4 dias de isolamento e ele estaria liberado a partir do dia 15 de agosto, ele voltou para a bolha dia 11. Então, teoricamente, a partir do dia 15, a gente teria o Ross disponível, mas a gente vai ter que esperar um pronunciamento da NBA oficial aí para ver quando ele vai poder voltar a treinar e jogar, mas eu acho que ele não vai ter problema não e vai estar disponível desde o jogo 1 contra o Bucks. E aí, por último, o Daniel já pessimista aqui, vão torcer para quem após a eliminação do Magic? Olha, Daniel, essa é uma pergunta difícil, eu acho que eu pessoalmente não consigo torcer para mais ninguém, assim, torcer mesmo, né? Eu queria muito ver o Phoenix Suns nesse playoff, por toda a campanha que eles fizeram na bolha, né? 8 vitórias, nenhuma derrota, mas fora isso eu vou acompanhar e aproveitar os jogos. Talvez o LA Clippers, que é um time que não ganhou ainda o título, ou o próprio Bucks também, que apesar de enfrentar o Magic, tem um time interessante, legal de ver. O Giannis é um baita jogador. Então acho que se der uma final, eu vou torcer para dar uma final Bucks e Clippers, se o Magic não ganhar do Bucks, claro, né? Vai que. Próxima pergunta do Diogo Jobim. Próxima pergunta do Diogo Jobim. Qual a visão sobre o futuro do Isaac? A carreira está em risco? Diogo, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que a carreira do Isaac não está em risco. Foi uma lesão feia, séria, mas a gente está acostumado a ver os jogadores voltarem, né, das lesões. Talvez ele não recupere 100% o potencial que ele tinha, principalmente físico, né? Provavelmente vai mexer com a cabeça dele também, né? Tantas lesões seguidas assim deve deixar o jogador um pouco com medo, mas eu acho que ele voltando, acho que ele a carreira não está em risco não. Acho que ele volta a jogar assim. Mas isso é uma opinião totalmente leiga, que não sou médico, mas eu já vi várias lesões feias na NBA nesses anos aí, acompanhando a liga e acho que o Isaac vai voltar assim. O Diogo pergunta também, o que esse limbo significa para a franquia? Nós não somos bons o suficiente para disputar título e não somos péssimos para disputar primeiras escolhas do draft. Ser medíocre vale a pena? Diogo, a gente discutiu isso no grupo até, né? É, eu acho que é importante para o Magic voltar aos playoffs, sim, mesmo que sem chance de ir muito longe. Principalmente para desenvolver os jogadores jovens, né? Infelizmente o Isaac, que é a nossa principal aposta do futuro aí, não vai estar disponível, mas eu acho que esses playoffs vão ser bons para o Fultz, por exemplo. Para o Fultz, o Vult já não é mais tão jovem, mas principalmente para o Fultz. Eu acho que para o Fultz vai ser importante essa experiência e eu acho que o Magic aposta alto nele, então eu vejo como positivo o time indo para os playoffs e dando essa experiência para esses jogadores. Claro que eu fiquei frustrado também nas últimas temporadas, né? Antes do Magic voltar para os playoffs na temporada passada, o time sempre dava uma engrenada depois do All-Star Break e acabava subindo na classificação em vez de brigar por uma escolha mais alta de draft, né? Mas são coisas que aconteceram, a gente não tem mais como mudar.
E é o que é, né? O Magic tá aí agora nos playoffs pelo segundo ano seguido. E vamos ver, de repente na próxima temporada eles conseguem atrair algum jogador mais interessante. Vamos ver a situação do Isaac também. Eu acho que o Magic tá preso nesse limbo aí por mais um tempinho, viu? Infelizmente. O André, logo depois, faz uma pergunta justamente sobre isso. Depois de anos fora dos playoffs, pelo segundo ano consecutivo, o Magic fica entre os 8 classificados do leste. Nessa temporada, as chances de avançar nas fases decisivas são maiores? André, essa eu vou responder só com não. As chances são menores, eu diria, do que ano passado até. E tem mais uma pergunta aqui do senhor Dola. Por que o Fultz é reserva do Alok Agustin? Gostei desse apelido do DJ, nosso DJ. Eu acho que nessa bolha agora foi por uma questão física mesmo, né? O Fultz foi um dos últimos, acho que foi o último jogador do Magic a entrar na bolha, então ele precisou de mais tempo aí para ganhar ritmo, para chegar no nível dos outros fisicamente. Mas hoje, por exemplo, contra o New Orleans Pelicans, ele já foi titular, então acho que já é um bom sinal aí. E espero que ele comece como titular contra os Bucks nos playoffs. A gente vai descobrir isso semana que vem. E a última pergunta aqui do João Dudu, James Ennis. Vocês preferem ele com a minutagem do Bamba ou em outro time? Cara ruim. O João tá revoltado com o James Ennis. O James Ennis, antes da parada aí por causa da pandemia, ele tava com um papel interessante vindo do banco, que é aquele jogador que traz energia, né? O cara que briga por todos os rebotes, defensivamente, ele tá sempre incomodando o adversário, e nesse papel eu estava gostando dele, né? Ele não é um cara com arremesso consistente, ofensivamente não é muito. É um jogador um pouco pobre, ofensivamente falando, mas nesse papel limitado de o cara que entra para apertar na defesa, que é um bom reboteiro para a posição, eu acho que ele estava bem. Agora que ele está sendo mais exigido, principalmente no ataque, aí realmente ele fica devendo, mas fica e não fica devendo, né? Porque é o que ele pode entregar, é o que ele tem condições de entregar. Então, eu prefiro ele com a minutagem que ele tinha da pandemia, né? Que era um cara que vinha do banco e contribuía ali com energia, estilo Ken Burch, né? Mas realmente agora é meio complicado depender dele, principalmente ofensivamente, que é um cara mais limitado no ataque. Bom, é isso, galera. O Madcast Brasil vai ficando por aqui. Hoje a gente teve um episódio um pouco prejudicado pela falta de energia no Recife, mas semana que vem a gente está de volta. Semana que vem já tem playoffs, então a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos analisar esses primeiros jogos aí do Magic contra o Bucks. Só para a gente repassar aqui, o primeiro jogo é no dia 18 de agosto. 18 de agosto cai numa terça-feira. Então, terça-feira, às 2h30 da tarde, um horário inusitado aí. A galera vai ter que botar a segunda tela no trabalho para acompanhar, ou quem está de home office vai poder assistir mais tranquilo. Mas terça-feira, 2h30 da tarde, é o primeiro jogo, Magic Bucks, valendo pelos playoffs. Então já anotem no calendário aí. Aí eu vou falar a sequência aqui. Depois, dia 20 de agosto, na quinta, o jogo 7 da noite, jogo 2. 22 de agosto, 2 da tarde, jogo 3. 24 de agosto, jogo 4, 2h30 da tarde também. Também não, 2h30 da tarde. Aí, se for necessário, jogo 5, dia 26 de agosto, jogo 6, 28 de agosto e jogo 7, 30 de agosto. Esse é o calendário do Magic para a próxima semana, para as próximas semanas, para os playoffs. E a gente espera que o Magic faça bons jogos aí com o Bucks. E a gente vai acompanhar tudo e vai conversar com vocês, vai responder perguntas. A gente está sempre no Twitter acompanhando os jogos, então segue a gente lá, @MagicCastBrasil. E é isso. Até o próximo episódio. Um abraço.